Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e nós vamos lá para mais um pré-jogo Santos e Juventude, na verdade Juventude e Santos, porque o jogo é em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai passar às 4 da tarde e deve passar na TV aberta para a maioria dos lugares aí, pelo menos na programação da Globo local aqui da RPC, diz que vai passar a Juventude e Santos. Vamos ver se eles efetivamente passam. Acho excelente, tomara que passe. E jogo de 6 pontos, decisão, como nós já falamos, todos os jogos desse segundo turno são finais de campeonato para o Santos. Esse muito mais, porque uma derrota do Santos é a zona de rebaixamento, porque o Juventude é o 17º, tem 23 pontos. O Santos é o 14º com 24 pontos. Então, vitória do Juventude é zona de rebaixamento e todo mundo sabe que caiu na zona, já a coisa toda já piora bem mais. E com Bahia e América Mineiro logo atrás. Então, o empate possivelmente coloca o Santos na zona de rebaixamento, porque tem Bahia e América Mineiro para passar, além do Grêmio, que tem 2 jogos a menos. Então, um jogo bastante complicado, vai ser em Caxias. O Santos não vem bem fora de casa, apesar que o Juventude também não é um dos melhores mandantes do campeonato, mas veio melhorando, assim, ele apresentou jogos bons, chegou a ganhar do Flamengo. Então, jogo complicado. E aí, Carlos, que faremos amanhã no, lá em Caxias do Sul? Eu espero que a gente ganhe, né? Porque se a gente ganhar, a gente abre 4 pontos aí do primeiro dentro da zona, que no momento é o Juventude. Aí dá um respiro, fora que volta a confiança, né? Porque eu acho que o grande problema atual é a falta de confiança, por isso que a bola não entra, por isso que as jogadas são contra o Santos, né? Que dá aquela sensação de parece que está tudo dando errado. Então, eu espero de verdade que essa semana de trabalho do Carille tenha sido boa, que os treinos tenham sido fortes, que o time tenha entendido o que fazer, entender o estilo de jogo. Teve uma declaração do Sanches, inclusive, falando que é para esquecer o passado e assimilar logo o que está vindo. Então, tá certíssimo ele, porque são técnicos diferentes, estilos diferentes, você tem que aprender a se adaptar rápido para poder dar o retorno imediato que o Santos está precisando. O Santos não tem mais tempo de pensar, verificar, talvez. A gente esperou bastante do Diniz. Não acho que foi errado, porque em alguns momentos parecia que o Santos estava desenvolvia um pouco mais, evoluía um pouco mais, até que chegou numa sequência que começou a evoluir, e daí veio a demissão do Diniz. Mas agora é a mesma coisa com o Carille. Com o Carille, beleza, a gente teve ali uma sequência, 3 jogos, o cara acabou de assumir, não deu nem tempo de treinar direito, mas agora com uma semana cheia, 2 dias com treinos em 2 períodos, agora a gente tem que ver a evolução e a gente precisa ganhar. É ridículo eu ter que falar isso, porque eu sou super a favor de a gente ver a evolução, ver o time crescendo. Mas mais do que evolução, a gente precisa ver a vitória. Nesse caso, é a vitória. Então, talvez, se o Santos de repente faz um gol, se fecha, joga feio, luta sofrido, mas consegue ganhar, beleza, cara. Nesse momento é jogar para ganhar, para tentar levar os 3 pontos. O Santos é o 17º, não, 19º visitante do campeonato, é bem ridículo, assim, tipo, só não é o pior porque tem um time pior que ele, que acho que é o Sport. E o Juventude também é o 19º mandante, só não tem um time pior que eles, eu não sei quem que é o pior mandante, mas o Juventude tá lá. Então, talvez seja a Chapecoense, né, que tá, é a Chapecoense que tá por último, né. Então, eu acredito que assim são times que não têm desempenhado bem, seja em casa ou Juventude, seja fora o Santos, mas cara, esse jogo é extremo, é ridículo a gente tem que falar, é mais ou menos igual aquele último jogo da última rodada do Paulista, sabe? É ridículo a gente ter que analisar e falar assim, o Santos não, tipo assim, não pode perder para esse time, sabe? Tipo, mas é o momento. Então a gente tem que entender que dentro do momento o ideal é o Santos não pode perder, o Santos tem que ganhar, tem que sair com os 3 pontos, independente de como sai esse jogo. É lógico, eu quero ver um time atacando melhor, que esteja trocando melhor a bola, que tenha entendido melhor os conceitos do Carille. Mas, cara, 1-0, sofrido, garantido, 3 pontinhos para a gente abrir uma distanciazinha ali da zona do rebaixamento. É o que interessa, é o que a gente tem que ir atrás. É momento de decisão. É uma daquelas coisas que eu falo, né? Que o Luxemburgo sabia o jogo que ele tinha que ganhar. Esse é o jogo que o Luxemburgo ia fazer a decisão dele ganhar para ganhar gordura para ficar longe da zona de rebaixamento.
Então é o que o Santos precisa fazer. A gente está com esse esquema novo de 3 zagueiros e agora, pelo visto, a gente vai ter mudança também na escalação, né, Danilo? Pois é, então, o Carille tem apontado aí, não só para a manutenção dos três zagueiros, como para um 3-5-2. Então, já falando da possível escalação do Santos, o time que vem treinado aí nos últimos jogos, nos últimos treinamentos, né? Lembrando que o Carille teve mesmo uma semana de treinamento, uma semana não, 8 dias, um luxo, porque o Santos jogou no sábado e vai jogar no domingo. Então, o Carille finalmente teve esse período aí para treinar. E o time que vem treinando como titular é João Paulo, indiscutível, Danilo Bosa, Emiliano Velasquez e Wagner Palha. Então, os zagueiros, né, o Luiz Felipe e o Kaique, seguem machucados, mas os três zagueiros jogaram bem no último jogo. Não me sinto preocupado assim com a zaga. E aí a grande novidade, que é esse meio de campo, que o cara ele sinaliza com Pará, Camacho, Sanches e Jean Mota e Felipe Jonathan. Fico aqui com aquela coisa do Jean Mota, que eu acho interessante o meio de campo com ele, desde que ele avance e faça esse falso 9 que eu não vejo desde 2019, mas que ele, quando faz bem. E aí no ataque, Marinho e Léo Batistão. Lamento um pouco que o Pirani segue fora, mas eu entendo que o Jean Mota possa, talvez, dar essa variedade, assim, essa variabilidade tática no sentido de jogar mais avançado. Como a gente joga com três zagueiros, o Camacho, que é o primeiro volante, mas não é tão marcador, acredito que ele fique um pouco mais livre para poder avançar um pouco e o Sanches fazer essa colaboração. Se o Jean Mota aparecer como um falso 9, que é o que eu gostaria, eu acho muito interessante porque ele vai poder trabalhar esse lado esquerdo ajudando o Felipe Jonathan e talvez aí variar de posição com o Batistão. É que o Batistão ou joga na ponta direita ou joga de centroavante. Então eu acho que ele não vai fazer o falso 9, Giamota. Eu acho que ele vai meio que cobrir essa meio de campo para o lado esquerdo, com o Sanches meio que meio de campo para o lado direito, que nem ele já estava fazendo, e o Camacho mais assim, ajudando a zaga e essa primeira bola. Não sei se é o que eu faria, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? O Carilha que decide. E aí no banco a gente vai ter para o gol o Diógenes e o Jandrei. Para a defesa a gente tem o Derek de zagueiro só e o Moraes na lateral esquerda. Vamos ver aí como que o Felipe Jonathan joga, se ele vai seguir mantendo a posição a despeito de tudo. Apesar que, sendo justo, ele não vem jogando, ele não vem falhando. Ele não vem jogando bem, mas ele não vem falhando. Já é uma evolução do futebol que ele estava fazendo antes, né? Pirani, Ivonei e Zanocelo para o banco do meio de campo. E aí no ataque nós temos Marcos Guilherme, Tardelli, Ângelo e Raniel. O Lucas Braga não foi relacionado. Eu não tenho certeza do que aconteceu. Ele deveria estar de volta. Preciso confirmar essa informação. Daqui a pouco a gente confirma. Mas de qualquer forma são as opções que tem. Minha opinião, que é o que vai acontecer, é o Batistão jogar o primeiro tempo, o Tardelli entrar lá pelos 15 do segundo. O Ângelo talvez entre em algum momento. Mas no geral é o que nós temos, galera. Eu acho que se o Carille vem treinando com esse time, com o tempo que ele dessa vez teve finalmente, é nele que a gente vai acreditar, né? Até porque eu não acredito que o Juventude vá sair para o ataque, assim, eu não tenho visto jogos do Juventude, não acho que ele vai ser tão retrancado quanto foi no jogo contra o Santos na Vila, que ele entrou basicamente para se defender, vai estar jogando em casa, também precisa do resultado, mas acho que vai ser meio que nem o jogo deles contra o São Paulo, assim, que eles conseguiram um gol no último minuto, mas tomaram pressão e o São Paulo perdeu a chance de vencer. Acho que se o Santos conseguir, e aí é a grande esperança, né? É um jogo que o Santos precisa ganhar, é um adversário direto, mas mais do que isso, o Santos precisa meter a bola na rede. Eu já não espero resultado, assim, não espero futebol bonito, não estou achando que vai ser depois dessa semana que o time vai conseguir ter jogada, ter triangulação e envolver a defesa adversária, mas pelo menos bola na rede para a gente poder dar uma respirada aí. É,
Eu concordo com o Danilo, também acho. Eu tenho uma preocupação grande só em relação ao estilo de jogo do Juventude. O Juventude tem feito gols nos últimos jogos, coisa que o Santos não está conseguindo, e os gols são de cabeça. Então a gente volta naquele grande drama do time do Santos. Cara, sem zoeira, eu não lembro, exceto quando a dupla de zaga era Alex e André Luiz, de um momento em que o Santos não teve preocupação com bola de cabeça. E mesmo com os dois era preocupante, só que a gente conseguia tomar um pouquinho menos, sabe? Então, assim, era preocupante, mas não era tanto. E o Santos tem esses momentos, assim, de alguma dupla de zaga encaixa, daí acaba tomando um pouco menos, mas ainda é preocupante. E assim, cara, eu tenho 40 anos de idade, pelo menos 30 eu lembro de ver o Santos jogar, e desses 30 anos de vida, o Santos sempre teve problema com bola aérea. E segundo meu pai, é desde o tempo do Pelé, tá? Então eu acredito que é a filosofia do Santos, né? A gente tem o futebol, o DNA ofensivo e a bola aérea de ponto fraco. Então, assim, me preocupa, porque o Juventude tem feito gols e a maioria dos gols é de cabeça, e o Santos tem um problema com a bola aérea. Três zagueiros ajuda? Ajuda, porque você vai ter três caras que tendem a ser melhores jogando de cabeça. Nesse momento, a gente tá sem o John. O John é um cara que sai melhor do gol do que o João Paulo, é mais alto, tem um pouco assim de. Dava segurança, que era um dos motivos pelos quais o Diniz estava pondo o John na época. Não tem, beleza. João Paulo é nosso goleiro e graças a Deus que ele é, porque se não fosse, podíamos estar numa situação pior do que a gente já está. Então, assim, talvez as coisas se encaixem. E daí, assim, você tem o Camacho para ajudar, tem o Léo Batistão para ajudar, o próprio Marinho, sabe? Então, assim, defensivamente talvez funcione essa bola aérea e a gente acaba ganhando na bola aérea ofensiva também, né? Porque aí a gente tem a opção de mandar três zagueiros para a área. Então tem várias coisas assim que a gente tem que ver lado bom e lado ruim. O complicado é o momento mesmo. Talvez se o Santos tivesse ganho em casa do Juventude na oportunidade, né, que empatou, e a gente tivesse com 2 pontos a mais, esse jogo talvez não fosse ser tão dramático, sabe? Tipo, a gente ia entrar nesse jogo visando os 3 pontos para dar uma distância, mas o máximo que aconteceria era o Juventude alcançar o Santos, né, não ultrapassar e largar a gente na zona de rebaixamento. Da mesma forma, outros jogos, né, que o Santos deixou de ganhar em casa com o Diniz, que a gente viu a dificuldade, né, de conseguir furar retrancas. Então, é torcer pelo melhor, como disse o Danilo, esse é o nosso time, então vamos torcer. Eu acho assim, eu ainda não, eu vou ter que ver o jogo para poder fazer uma análise das escolhas do Carille, sabe? Tipo, não dá para falar agora, porque o cara teve tempo para treinar, a gente não tá vendo os treinos para entender o que ele tá querendo trazer. Ele ainda não falou. E eu acho que tá certo em não falar, porque senão começa a abrir a estratégia dele, né? Melhor que os adversários ainda não conheçam. Faz sentido o que ele está propondo, essa ideia de repente o Felipe Jonathan, quando for no ataque, o Felipe Jonathan praticamente virar um ponta, o Jean Mota ajudar na esquerda e ainda ter a cobertura do Wagner atrás. Cara, parece bom, sabe? Tipo assim, você analisando, não pensando assim, o time vai estar tudo torto, desmontado. Não, a gente tem que parar de pensar isso, porque o futebol é muito mais dinâmico que isso. Não são posiçõezinhas desenhadas, todo mundo fixo. As posições variam, os jogadores se mexem. Eu espero que os jogadores do Santos se mexam bastante, que deem opção. Então a gente tem que pensar nisso. Pode dar certo? Pode, cara. É uma opção interessante, porque o Felipe Jonathan no ataque é melhor do que defendendo. O Felipe Jonathan não é ruim jogador driblando, ele é um bom driblador. Eu questiono muito os cruzamentos do Felipe Jonathan, que eu acho que são horríveis, mas ele é um cara que ele aparece no ataque, ele chuta pro gol, ele cria jogadas, ele tem o drible, e o drible é importante nesse momento para a gente quebrar uma defesa, um adversário, sabe, dar opção. Então, talvez dê certo, mas a gente só vai ver amanhã. Então, é torcer para que tudo isso dê certo, que tudo isso se encaixe, funcione, que os treinos tenham sido bons e a gente veja dentro de campo. As vantagens desses jogadores que a gente estava acostumado a serem titulares e ir para o banco é que a gente começa a ter opção no segundo tempo. A gente começa a ter opção para mudar o jogo. Então, assim, a gente saber que tem o Pirani e o Marcos Guilherme no banco, cara, assim, é ruim pelo lado assim da gente saber o que o Pirani andava jogando e o que o Marcos Guilherme jogou logo que chegou, né, que poderiam ser armas mais interessantes e titulares, mas ao mesmo tempo você fala assim, não, beleza, se der algum problema, a gente tem opções, a gente tem assim, tipo, o jogo tá enroscado, então, cara, eu vou tirar o Giamotto e pôr o Marcos Guilherme para jogar na ponta esquerda.
beleza, sabe? Tipo, o time fica um pouco mais exposto, mas em compensação vai ter um poderio ofensivo teoricamente melhor. Mesma coisa. Ah, eu posso tirar o Pirani e colocar o Giamota e pôr o Pirani. Você viu que eu tô sempre tirando o Giamota, né? Mas acho que é uma tônica do torcedor santista. Vou pôr o Pirani, beleza? Você ganha um meio atacante, o Santos recua um pouquinho, sabe? Então, você começa a ter opções, até porque se o jogador não tá bem, ou tem uma lesão, sabe? E coisas que a gente não tinha. Então agora a gente tem um pouquinho mais, o time parece um pouco mais completo. Eu sei que a gente sente falta, a gente queria ter outro meia de nome, a gente queria ter outro ponto de nome que não fosse só o Marinho. Entendo tudo isso, gente, sabe? Mas dentro do cenário desse ano do Santos, que é complicado, a gente ter opções no banco já faz muita diferença, porque pode acabar mudando o jogo, pode ajudar a gente a obter um resultado que nesse momento é o mais importante. Mais do que jogar bonito, mais do que jogar bem, é sair com os 3 pontos. Então, se o jogo do Santos for pragmático, mas a gente conseguir atacar, criar chances e pelo menos uma dessas ir para o fundo da rede e a gente não tomar gol atrás, cara, show de bola, estamos com você, técnico. Lembrem-se, o Brasil, aqui vai ser para poucos que vão lembrar disso, mas o Brasil de 94, a seleção tetracampeã, era uma seleção que era extremamente criticada por jogar um futebol pragmático que o Parreira e o Zagallo implementaram. Era um futebol onde o time defendia atrás e saía atacar em velocidade, jogada com os laterais. A gente tinha ótimos laterais, né? O Leonardo, aquele Leonardo que é dirigente do PSG, aquele cara era um baita lateral, cara. Nossa, o cara jogava muita bola. Daí ele deu uma cotovelada, acabou não podendo mais jogar a competição. Entrou o Branco, que era outro baita lateral, que acabou ainda fazendo gol, né, contra a Holanda, aquele golaço de falta que quase pegou nas costas do Romário. Então, assim, o desenho acabou acontecendo, sabe? Na época o Raí era uma unanimidade, todo mundo queria o Raí, o Raí, o Raí. O Raí não encaixou nesse time, entrou o Mazinho comeu bola do jeito que o Parreira precisava, não que ele foi espetacular. Ele precisava de um meia que fosse mais completo, que além de atacar, voltasse, ajudasse na marcação, para o time ser mais organizado defensivamente. E, cara, funcionou muito bem. O Jorginho, hoje técnico, que era o lateral direito, cara, ele marcava muito, só que quando ele aparecia no ataque, cara, ele tinha um excelente cruzamento. A gente tem aquele gol do Romário contra a Suécia, que o Jorginho cruza na cabeça no meio de 2 zagueiros gigantes, o Romário baixinho sobe lá em cima, pau. Cara, sabe, tipo, funciona, bem treinado, bem executado. E assim, a gente já viu o Corinthians ser campeão algumas vezes jogando nesse estilo, o Grêmio jogando nesse estilo e sendo campeão de Copa do Brasil, se destacando com o Filipão, times do Tite, do Mano Menezes, do próprio Carille, que tem um pouco desse estilo. É lógico que eu vejo evolução, né? A gente veio do Mano para o Tite para o Carille. O Mano muito ainda na escola Filipão, daí você vê o Tite já com mais algumas coisas mais interessantes, e eu acho que o Carille pode trazer coisas ainda mais interessantes. Eu acho que o Carille é um cabeça um pouco mais aberta, assim, para testar coisas diferentes, vide ter colocado 3 zagueiros, sendo que ele nunca usou em time nenhum antes, né? Então a gente, assim, é interessante, é bacana, abre possibilidades para o Santos, e é o que eu falei, não importa a forma. Se a gente jogar fechadinho, não tomar o gol para não sair com a derrota, já é meio caminho andado. O outro meio caminho andado é criar a chance suficiente. Se as chances suficientes forem uma e essa uma entrar, cara, beleza, saímos com os 3 pontos, nos preocupamos com o futebol melhor no próximo jogo. É exatamente isso. E lembrando que o Santos não vence aí faz 9 jogos no total, considerando todas as competições e considerando jogos em casa, e fora de casa não vence também há 3 jogos. Teve empate com o Fortaleza, com o Ceará e perdeu para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Mas a última vitória, a única vitória do Santos fora de casa no Campeonato Brasileiro, foi contra a Chapecoense. Do jeito que a gente espera. É um jogo fora de casa, com um time do sul do país, de cor verde, e o Santos achou um gol lá que teve que voltar o pênalti para a bola entrar. Se tudo isso acontecer e o Santos vencer, tá ótimo, desde que o Santos vença. Mas é claro que com essa semana de trabalho e com tudo isso que o Carlos falou mesmo, e eu acho válido que o Carille tente aí 3 zagueiros, que é um negócio que ele nunca fez na vida, é um bom sinal, quer dizer que ele está olhando para o elenco, quer dizer que ele vai tentar coisas que para ele que saem da zona de conforto dele, coisa que, por exemplo, o Diniz não conseguiu fazer, ele não conseguiu pisar um dedo fora do que ele acredita, do que ele tem como confortável.
Então, acho que dá para botar um pouco de confiança aí no Carille, pelo menos pela maneira como ele está buscando fazer esse trabalho, que é de tentar diferente, tentar não pensar sempre nas mesmas coisas e melhorar o time, fazer o que ele acha que vai levar esse time para um nível melhor. Então, que o time melhore, que tenha evolução e que a bola entre. São coisas que eu acho razoáveis de pedir agora, assim. E aí depois a gente vai acompanhando, assim, como o Santos já foi eliminado de quase tudo, então vai ter mais tempo para fazer os treinos. Eu acho que jogo no meio de semana só na segunda semana de outubro, então provavelmente vai ter mais 2 semanas aí com semana cheia antes do jogo. Acho que é um tempo bom para o Carille mostrar trabalho, mas eu acho que esse é o jogo. Para mim, é o que eu venho falando. Esse jogo contra o Juventude é muito decisivo para ser esse cartão de visitas efetivamente do Carille, assim, para ele mostrar que o trabalho dele existe e que tem futuro, que está no caminho certo. Eu entendo que os outros 3 jogos que o Santos não conseguiu marcar gol e foi eliminado pelo Atlético, ele não teve tempo hábil. Ele agora que completou 2 semanas, mas quando deu 3 jogos, ele acho que não tinha 2 semanas ainda. Então, assim, esse jogo contra o Juventude, para mim, é um que você começa a poder olhar para o time, olhar para o trabalho do Carille e tirar algum tipo de suposição. Assim. Antes disso, era só exercício de imaginação. Agora a gente pode fazer algum tipo de análise desse time do Carille. Eu estou com uma expectativa. Dá até medo de falar isso, né? Eu não vou falar exatamente isso. Eu acho que, assim, eu tenho fé no Carille, eu acho que o Santos vai melhorar. Eu só espero que seja o suficiente para trazer os resultados que nós precisamos para sair dessa situação incômoda e aí ter um planejamento melhor para o ano que vem. Eu tô com o Danilo. É a mesma coisa. Eu tenho fé no trabalho do Carille. Eu acho que o Carille se mostrou competente em todas as equipes que passou, né? Que não foram muitas, mas mesmo assim, né? Onde ele trabalhou, ele desenvolveu um trabalho seguro, competente, com bom aproveitamento de pontos, que é o que a gente precisa no momento. Então, tenho muita fé. Esse jogo talvez seja o divisor de águas para a gente poder começar a analisar o trabalho do Carille. Até agora não deu, não dá para falar. A gente enxerga uma ou outra coisa? Enxerga. Só o fato dos 3 zagueiros entrarem em campo já é o dedo do Carille. Mas, assim, para poder fazer uma análise e dizer, nossa, o Santos realmente melhorou. Calma, calma, vamos esperar. Vamos ver se... O grande problema é a gente melhorar ofensivamente. Eu espero que para esse jogo a gente melhore, a gente consiga marcar pelo menos o gol da vitória. Se tiver que marcar mais, melhor, que daí já deslancha, todo mundo tira a zica. Seria muito bom se o Marinho pudesse marcar também, porque a gente sabe como que funciona a cabeça do Marinho, é muito aquela coisa assim, ele vai se cobrando e vai se enterrando, sabe? Parece que não funciona. E daí, a partir do momento que ele manda uma bola pro gol, parece que tira todo o peso, e daí começa a ser o Marinho que a gente conhece, sabe? Então seria bom se o Marinho pudesse marcar. Seria bom se o Batistão fizesse o dele também, que é outro cara que também tira essa coisa ruim, leva embora e a gente segue em frente e que a gente possa, mas assim, como a gente disse, o importante é vencer. Cara, pode ser um gol contra, que bizarro, pode ser um VAR que tem que voltar para a gente mandar a bola para dentro, não tem problema. O importante é sair com a vitória e eu espero que o Santos consiga aí nesse jogo e a gente vá abrindo caminho aí, abrindo distância da zona de rebaixamento e comece, depois disso, a pensar um pouquinho mais para cima. Não tem ilusões, sabe? Aquela coisa de, porque tem que classificar para Libertadores. Não, a gente não tem que cair esse ano. Se der para a gente pegar a vaguinha da Sul-Americana, bacana. Se der para ir um pouquinho mais para cima, bacana também. Se não der, não deu, sabe? Tipo, esse ano é o ano do sofrimento, é o ano de reestruturar fora de campo, para dentro de campo a gente ter situações melhores. E eu acredito que o Rueda, essa gestão do Rueda, organizando melhor esse fora de campo, a gente vai ter. O problema é que o processo é demorado, é lento, e a gente sabe da ansiedade da torcida. Eu quero títulos, eu quero brigar por Libertadores, depois eu quero brigar para ser campeão da Libertadores, mas é um processo lento. Lembrem-se, o Flamengo levou uns 6 anos para conseguir esse processo de forma orgânica, e nos primeiros 3 anos a discussão, os argumentos são os mesmos que a gente ouve contra o Rueda. É a mesma coisa, sabe? Tipo, porque o Flamengo não é banco, o Flamengo não tem que apresentar balanço correto, o Flamengo não sei o quê. Era tudo assim, era o crítica em cima de crítica.
Olha o que o Flamengo tem hoje, sabe? Então, assim, funciona, só que tem que ter paciência. Eu espero que nós, torcedores, saibamos ser pacientes, mas que o Santos também corresponda a pelo menos uma expectativa mínima, que é não cair. Isso a gente pode cobrar com certeza. Então vamos cobrar, vamos torcer para que as coisas funcionem e que a gente possa aí sair com a vitória desse jogo. Isso. Lembrando que eu fui pesquisar aqui um pouco melhor e, de fato, o Lucas Braga está entre os relacionados. Então, o Lucas Braga vai para o banco, deve ser banco, e fica também como mais uma opção aí para o Carille. Então, só repassando aqui a nossa possível escalação: João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velasquez e Wagner Palha. Pará na lateral direita, e vamos ver como se sairá Felipe Jonathan, Camacho, Sanches, Jean Mota, Batistão e Marinho. Acho interessante também dois atacantes. Faz muito tempo que o Santos não entra com dois atacantes de titular. Também curioso para ver como que vai ser essa articulação do time. E no mais é isso, é torcer de fato para que esses jogadores tirem a zica. Eu concordo muito com essa coisa do Marinho precisar marcar um gol. O Marinho parece ser um jogador que tem um psicológico muito influenciado assim pelo momento, pela situação. Então seria muito, muito bom, até pelo pênalti que ele perdeu contra o Ceará, que a galera já começou a cair matando aí nas redes sociais, e ele também já mostrou que é uma pessoa muito suscetível à opinião das redes sociais. Então seria excelente, sim, que o Marinho marcasse um gol. E no mais é torcer aí para o Santos conseguir esses 3 pontos, que é o que nós precisamos agora, e depois a gente pensa. Até porque, assim, fugindo do rebaixamento, a chance de ir para uma Sul-Americana é muito grande. São pouquíssimos times que não, nem caem nem vão para a Sul-Americana. Então eu acho que conseguindo esse objetivo, e aí conseguindo aí vencer mais alguns jogos, tomara que aconteça, já dá para respirar aliviado, e respirando aliviado, o que vier depois vai ser parte do processo aí. É isso, galera. Obrigado por acompanhar nosso trabalho. Amanhã tem Santos e Juventude, na verdade, Juventude e Santos, né? É... Aonde que vai passar o jogo, Danilo? Vai passar na Globo em alguns lugares, né? É às 4 da tarde. Isso, é aqueles jogos que a TNT comprou, o antigo Esporte Interativo tinha o direito. Então, eu acredito que vai passar na TNT, no HBO Max, e para alguns lugares, eu não consegui achar quais, vai passar na TV aberta. Eu acredito que em São Paulo, na Baixada Santista, aqui no Paraná, pelo menos na RPC, está previsto para passar aqui. A Stephanie não está presente, mas ela falou que possivelmente não vai passar do Rio de Janeiro. Difícil mesmo. E no Premiere, que tem o direito dos dois times. E é isso, galera. Vamos acompanhar, vamos ver o que tem de diferente, vamos torcer muito. Energias, vibrações positivas, energias positivas para a gente sair com essa vitória e tirar um pouco desse peso, começar a dar um alívio aí para a cabeça dos jogadores, para a nossa, dos torcedores também, e que a gente possa se livrar do rebaixamento, galera. Um grande abraço a todos. Isso aí, pessoal. Aproveitem aí esse jogo no domingo de tarde, né? Maravilha. Você almoça, daí tira um cochilo, vai ver o jogo. Não vai ser sábado, 9 da noite, que mata aí toda essa noite sábado. E no mais, deixe aí seu comentário, dê o seu palpite para o jogo, dê o seu palpite sobre o Carille, sobre a escalação que você acha que vai ter contra o Juventude. E também deixe o seu like aí, se inscreve no canal. Muito obrigado para todos que assistiram até o final. Muito obrigado para todos que se inscreveram aí recentemente. E para cima deles. Abraço, tchau, tchau. Abraço.